Olá, pessoal! Nós somos o grupo 3 e hoje vamos apresentar um seminário sobre as principais doenças que afetam a cultura do milho. O tema faz parte da disciplina de Fitopatologia Aplicada da Universidade Federal de Viçosa, Campus Florestal. E o meu grupo ele é composto pelo Pedro Augusto, por mim, Gabriela Fabian, Sócrates Melo, Gabriel Viegas, Juliana Mourão e Matheus Cardoso. E por que a gente precisa falar sobre doenças do milho, né? O milho, cientificamente chamado de ZEA+, é uma cultura agrícola das mais importantes do mundo, porém a sua produtividade pode ser seriamente comprometida por doenças causadas por fungo, bactérias e vírus. Essas doenças conhecidas como fitopatologias, que é o que a gente estuda aqui na disciplina, elas precisam ser bem compreendidas para que possamos fazer um manejo adequado no campo. E falando um pouquinho sobre a importância do milho, né, para o Brasil, tem uma grande relevância econômica para o nosso país. Nós somos o terceiro maior produtor mundial e o milho ele é usado como base para alimentação tanto humana quanto animal, para produção de ração, produção de etanol, né, da bioenergia. E eu trouxe aqui uma estimativa divulgada pela Conab da safra 24/25, onde a gente tem aproximadamente 21 mil hectares plantados de milho, com uma produtividade média de 6 mil quilos por hectare, totalizando aí cerca de 128 mil toneladas produzidas no nosso país nessa safra 24/25. Então, isso mostra a importância da gente realmente proteger a cultura com o intuito de cada vez ter maior eficiência nessa produção realmente. Pensando nisso, o objetivo desse trabalho é apresentar de forma ilustrada as principais doenças do milho, buscando realmente facilitar a identificação no campo. E gostaríamos aqui de ressaltar, né, que é essencial procurar um técnico antes de qualquer decisão de manejo para essas doenças, porque assim a gente consegue entender realmente o que é mais eficaz para a sua lavoura. Trazendo aqui uma imagem que foi produzida pela Mosaic, onde vai falar sobre a fenologia do milho. O milho ele é uma cultura que ele se divide em duas fases, começando pela fase vegetativa, que vai desde a emergência, o surgimento da plântula no solo, até o pendoamento, que aí é o estágio aqui de VT. A partir daí começa a segunda fase, a fase reprodutiva, que é realmente o florescimento, o embonecamento, o enchimento de grãos, até chegar realmente na maturidade fisiológica, o ponto de colheita do milho. Vai ser muito importante a gente entender esse estágio, porque assim a gente consegue entender onde cada doença vai afetar na lavoura, melhorando assim os estágios de identificação de sintomas e a entrada realmente com o controle. Para a gente fazer esse trabalho, a gente pesquisou muito sobre as doenças, a gente separou aqui 6 doenças para poder falar, pensando muito na importância que tem tido, no impacto que tem tido nas lavouras. A gente vai falar sobre os enfesamentos. O enfesamento tem 2 tipos, o enfesamento pálido e vermelho, a mancha da macrospora, a cercosporiose e a ferrugem comum e ferrugem polissora, que aí tem crescido bastante. São doenças que têm um impacto muito grande na produtividade das lavouras do Brasil e por isso que a gente decidiu falar aqui. Começando sobre o enfesamento, né? Como eu disse, ele se divide em dois, o enfesamento vermelho e o pálido. Ambos são causados por bactéria, são doenças que são bem característicos, sintomas, assim, na hora de diferenciar. Esse aqui é o enfesamento vermelho e esse aqui é o enfesamento pálido. O enfesamento pálido ele é causado pela bactéria do gênero Spiroplasma, a Spiroplasma kunkelii, e o enfesamento vermelho é causado por fitoplasmas. Aí são várias espécies desse gênero que causam realmente essas doenças. Ambos, tanto o pálido quanto o vermelho, vão ser transmitidos pela cigarrinha do milho, que é uma praga que também causa bastante dano nas lavouras, né? E aí ela consegue levar o patógeno de uma planta infectada para uma lavoura jovem. São doenças de difícil identificação, principalmente porque nos estágios iniciais vai se confundir muito com deficiência nutricional, estresse hídrico e também outras doenças. E devido a essa dificuldade de reconhecimento e a cigarrinha conseguir disseminar muito rápido, então causa aí grande prejuízo realmente e representa um desafio muito grande no manejo nas lavouras.
Uma característica dessa doença é que elas vão colonizar o floema das folhas, e aí, a partir do momento que ela coloniza o floema, ela vai se multiplicar e colonizar toda a planta, causando seus sintomas típicos. É uma doença de ciclo policíclico, ou seja, né, ela vai poder causar múltiplas infecções durante a safra. E para poder explicar aqui como é que funciona o ciclo da doença, né, como eu disse, a cigarrinha é um vetor, e uma vez infectada, toda a vida do inseto ela vai estar infectada, e a transmissão ocorre pela sua picada de alimentação. Então, ao fazer a picada, né, em uma planta infectada, as glândulas salivares vão ser contaminadas, né, a bactéria vai se alojar ali, e aí quando ela vai migrar para as outras áreas, principalmente para a lavoura jovem, que é a preferência desse inseto, vai ocorrer realmente a infecção por conta dela fazer novamente a picada de alimentação, e aí sim começando o ciclo da doença. Uma característica dessas doenças do enfesamento vermelho e pálido é que os sintomas eles só vão aparecer no estágio mais avançado, tanto da planta quanto da doença. E uma planta atacada também serve aí de fonte, né, de inóculo para poder infectar novas plantas dentro da mesma lavoura. Aqui a gente trouxe um pouco os sinais, por serem transmitidos por bactéria, é uma doença que ela é meio difícil de identificar, até mesmo com imagens microscópio. Aqui a gente consegue ver a parede celular da célula, e aqui, tanto no A, B e C, é o filamento helicoidal do organismo, que dá e do espiroplasma com Kelly. Aqui a gente tem duas imagens microscópio, onde no lado A fala sobre o fitoplasma, causador do enfesamento vermelho, né? E aqui do espiroplasma com Kelly do enfesamento pálido. Falando sobre os sintomas, né? A gente trouxe aqui bem diferente para realmente conseguir distinguir os dois tipos de enfesamento. Então, o enfesamento pálido, ele realmente tem esse aspecto pálido na planta. Vai ser uma clorose que vai ocorrer nas margens das folhas, começando com o amarelecimento. As folhas geralmente vai manter essa coloração mais clara, que vai ali do amarelo ao esverdeado, sem a tonalidade vermelha. No enfesamento pálido não tem a presença do vermelho. Não causa somente assim a clorose, causa também são plantas menores, atrofiadas, um encurtamento do entrenó e também a proliferação de pequenas espigas e mal formadas em várias folhas. Aqui nessa imagem vocês conseguem ver várias espigas de plantas que estão contaminadas com enfesamento, né? Onde a gente consegue ver que não tem a formação, o enchimento de grão completo. Falando um pouco sobre a taxonomia, como eu disse, são causadas por bactérias do gênero Spiroplasma e a espécie é Spiroplasma kunkelii. Trazendo agora, assim, em contraste, o enfesamento vermelho, no caso aqui, as plantas vão apresentar uma coloração avermelhada, arroxeada, especialmente nas bordas e nas nervuras. Então, essa coloração vermelha vai ser o principal indicador para diferenciar o enfesamento pálido, né? Ocorre uma atrofia das plantas, redução do tamanho, encurtamento dos entrenós, e no enfesamento vermelho vai ocorrer um perfilhamento excessivo. Então, vai haver uma formação de muitos brotos nas plantas infectadas. Falando sobre a taxonomia, também é uma bactéria do gênero Phytoplasma, mas aqui são várias espécies desse gênero que conseguem realmente causar a doença. Falando sobre o controle, né? O clima que vai favorecer a doença, tanto os espiroplasma quanto o fitoplasma, é um clima quente e úmido, principalmente pensando que é um clima que tem maior incidência da cigarrinha. Os estágios para identificação vão de V10 até R4, como eu disse, os sintomas só vão aparecer mais tarde, né? E o controle é um controle que é bem difícil, ainda é um desafio no agro, né? Por ser transmitido por uma bactéria. Então, o uso de cultivares resistentes ao enfesamento, a gente já tem várias cultivares no mercado, ou menos atrativas da cigarrinha. O controle de cigarrinha
para evitar a transmissão, usando realmente agrotóxicos, também fazendo o controle biológico, e a rotação de cultura, principalmente com culturas que não são alvo da cigarrinha, porque aí a gente consegue diminuir a incidência. Existem algumas medidas que vão prevenir, como evitar a semeadura sucessiva de milho, alterar a época de plantio, evitar a semeadura tardia do milho e fugir principalmente da época de maior incidência da cigarrinha. Seguindo aqui sobre as doenças, né, a gente vai começar a falar sobre as manchas, a gente vai começar sobre a mancha da macrospora. É uma doença foliar causada pelo fungo Stenocarpella macrospora. É uma doença que ela reduz a área fotossintética da planta, então afeta diretamente a sua produtividade. A infecção vai começar a partir dos esporos, que vão estar presentes em restos culturais ou sementes contaminadas, e aí vão se espalhar, principalmente de forma passiva, pelo vento, respingo de chuva. A identificação de manchas no campo nem sempre é fácil, é muito fácil de confundir, né, as manchas, então necessário identificar essa atenção dos produtores e dos técnicos para poder realmente identificar e seguir com o melhor manejo. A mancha da macrospora, ela ocorre a partir de conídeos. Esses conídeos, eles podem estar presentes em restos culturais, sementes contaminadas ou no solo. É um fungo que ele é muito forte quando está ali em restos culturais, o que dificulta muito o seu controle. Mas após atingirem as folhas, esses conídeos vão germinar, penetrar diretamente na epiderme ou pelo estômago e vão colonizar todo o tecido foliar, e aí causando os sintomas característicos, que é uma necrose, né? A disseminação vai ocorrer de forma passiva, tanto pelo vento, respingo de chuva, através dos restos culturais infectados do solo, que podem ser importados também, né? E uma coisa é que não afeta somente as folhas do milho, também pode afetar o como, as espigas. É uma doença que tem causado grandes danos nas lavouras. Na multiplicação, né, o fungo vai se multiplicar através dos piquinídeos, que vão liberar cirros de conídeos em condição de alta umidade. É uma doença que ela é favorecida no período da noite, que é um ambiente muito favorável para a sua disseminação. Também é uma doença policíclica. Aqui a gente trouxe imagens dos conídeos, pensando bem nos sinais, né, imagens microscópia, para a gente conseguir identificar qual que é o sinal da doença. Seguindo aqui, né, falando sobre os sintomas, o sintoma da mancha da macrospora são lesões alongadas, elípticas, com essa cor parda e com as bordas amarelas roxeadas, como a gente consegue ver na imagem. São lesões que vão se desenvolver no sentido do comprimento da folha. Aqui a gente consegue ver que a folha, no caso, foi colocada deitada, mas está no sentido do comprimento. Quando avançada, né, pode até chegar a dilacerar o tecido. Quando está muito intenso, também pode causar a seca completa da folha. E nesses tecidos necrosados, principalmente na fase superior, a gente vai perceber o surgimento de pequenos pontos pretos, que são os codinióforos e conídeos do fungo. Falando sobre a taxonomia, né, é um fungo do filo Ascomicota, do gênero Stenocarpella, e a espécie é Stenocarpella macrospora. Para a gente poder falar um pouquinho sobre o controle, né? No último slide eu falei a respeito dos pontos pretos, que são os conídeos, que são bem característicos. É uma forma de identificar realmente a mancha da macrospora. E a gente consegue ver aqui, ó, vários pontinhos pretos, que são exatamente essas estruturas do fungo. O clima favorável para poder desenvolver a mancha da macrospora são em ambientes de alta umidade e temperaturas amenas. Como eu disse, à noite vai realmente favorecer a sua disseminação. O estágio para identificação vai de VT até R4. O controle ele pode ser feito através de cultivares resistentes, fungicidas específicos, tanto no tratamento de semente, quanto aplicados na lavoura, a rotação de cultura,
que também ajuda a quebrar o ciclo dessa doença. E aí é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, porque, como eu disse, ela é muito forte quando ela está na palhada ali, nos restos culturais. Então, é necessário realmente quebrar o ciclo dessa doença para poder diminuir o impacto dela nas lavouras. Existem algumas medidas que vão prevenir, como o espaçamento para poder favorecer a ventilação e reduzir a umidade da lavoura, controle de plantas daninhas, e aqui eu trouxe um pouquinho sobre adubação equilibrada para fortalecer as defesas naturais da planta. A gente sabe que uma planta bem equilibrada, ela consegue estabelecer defesa, né, defesa natural, mas existem alguns estudos envolvidos que falam que uma adubação desequilibrada em relação de nitrogênio e potássio favorecem a mancha da macrospora. Então, é necessário realmente manter dentro dos níveis recomendados. Seguindo sobre as manchas, a gente vai falar sobre a cercosporiose. É uma doença também foliar do milho, causada pelo fungo Cercospora zaimaides. Então, é um fungo que ele é específico do milho. Também tem se tornado uma doença muito importante. Alguns estudos mostram que a primeira infecção, a primeira presença da doença na área não tem um impacto tão grande, mas também é um fungo que ele vai sobreviver na palhada, em restos culturais, a partir dele estar na palhada, estar nos restos culturais, aí consegue ter um potencial de perda muito maior. Também reduz a área fotossintética, porque promove essa necrose do tecido, né? E como eu disse, as manchas elas podem ser facilmente confundidas, então precisa dessa atenção para poder identificar. Falando sobre o ciclo da cercosporiose, né? Então, ocorre também a partir dos conídeos, assim como na mancha macrospora, mas da produção dos esporos. Então, ocorre a disposição aqui nas palhadas, a partir dessas palhadas, com vento, chuva e os restos culturais, assim ele consegue infectar novas plantas para poder aí haver uma nova infecção, né? É um fungo que ele não é tão forte quanto a mancha da macrospora ali, quanto no solo, então você consegue, com o uso de micro-organismos benéficos, você consegue controlar ele melhor. Trazendo aqui sobre os sintomas, né? O sintoma característico da cercosporiose são essas lesões paralelas às nervuras, com esse formato linear retangular. A gente consegue ver que tem um formato bem peculiar realmente. Inicialmente, essa lesão vai apresentar uma cor verde olívia, e em uma situação de alta umidade, a lesão vai ficar coberta por esporos, e aí esses esporos vão apresentar uma coloração acinzentada. E aí é uma forma de identificar realmente a cercosporiose. Não é única também da folha, pode atingir a bainha foliar, o coma, as bractas das espigas, quando se tem alta incidência. A taxonomia, né, também é um fungo, também é da Ascomicota, e o gênero é o Mycosphaeraceae e a espécie Cercospora zaimaides. Falando sobre o controle, né, a cercosporiose, o fungo, né, a Cercospora zaimaides, ela tende a se desenvolver em ambientes de alta umidade também, temperatura entre 25 e 30 graus. O estágio de identificação vai de VT até R4. O controle, ele consegue através de cultivares resistentes, fungicidas específicos, e aí a aplicação realmente na lavoura, porque não há indícios, não há estudos da cercosporiose afetar a semente mesmo. A rotação de cultura, por ser um fungo específico do milho, quando você consegue fazer essa rotação de cultura, principalmente com girassol, com soja, você consegue quebrar o ciclo da doença e assim diminuir a incidência. O controle biológico, principalmente usando micro-organismos benéficos, como tricoderma, bacilos, como eu disse, ele não é um fungo muito forte no solo, então ele perde muito pela competição, tanto por espaço quanto por nutriente, então acaba sendo um controle efetivo. Existem algumas medidas que vão prevenir o espaçamento, para poder também ter ventilação, redução da umidade, e o controle de plantas daninhas. Seguindo aqui sobre as doenças, a gente vai falar sobre as ferrugens. Tem a ferrugem comum e a ferrugem polissora. Ambas são causadas
pelo fungo do gênero Puccinia, a comum pelo Puccinia sorgue e a polissora pelo Puccinia polissora. Sendo que a gente trouxe aqui, né, a ferrugem polissora, porque é uma das mais agressivas e destrutivas doenças do milho na região central do milho. E a ferrugem comum, ela está presente em todos os estados do país, causando aí essa perda na área foliar da planta, reduzindo a produtividade e qualidade das nossas lavouras. Falando sobre o ciclo da doença, né, o fungo ele vai penetrar através dos estômatos na folha. Essa colonização vai ser intercelular e vai haver a formação de haustórios, que aí vão retirar os nutrientes das células vivas da planta hospedeira. A transmissão também ocorre de forma passiva, pelo vento, respingo de chuva. Aqui um detalhe é pela presença de plantas voluntárias, como o milho tiguera, e também algumas plantas hospedeiras, como algumas plantas daninhas que vão servir como fonte de inóculo. A multiplicação desse fungo vai ocorrer através de uredioniósporos, que vão ser produzidos em grande quantidade nas pústulas, que são de uma coloração amarela-alaranjada, bem característica dessas doenças. E esses esporos são responsáveis pela disseminação rápida da doença, dentro e entre lavouras, né? Também uma doença policíclica. Uma característica bem interessante, como eu disse, né? É essa cor alaranjada, que é muito característica das ferrugens, e que uma planta ela serve tanto de inóculo primário e depois como inóculo secundário também, ocorre aqui. Aqui é uma planta infectada, que infecta uma planta sadia. Essa planta sadia serve de inóculo para outra planta, e essa planta ainda vai servir como inóculo secundário, ocasionando novas infecções dentro da mesma lavoura. Aqui a gente vai separar os sintomas para a gente conseguir diferenciar. A ferrugem tem umas pústulas circulares ou alongadas, localizada nas duas faces das folhas, que é uma característica diferencial também. A coloração inicialmente é alaranjada, e depois vai evoluir para um marrom canela e pode apresentar anéis cloróticos ao redor das pústulas. A severidade vai levar a uma redução da área foliar, enfraquecimento da planta, menor enchimento de grãos e envelhecimento precoce. Aqui na taxonomia a gente identificou um erro, o erro aqui é fungo, que é um fungo, né, do gênero Puccinia, da espécie Puccinia sorgue. Falando sobre o controle da ferrugem comum, ela vai se desenvolver em ambientes com temperaturas altas, umidade alta e temperatura amena. O estágio para identificação vai de V10 até R4. E o controle é o uso de híbridos resistentes, eliminação de plantas voluntários, como a tiguera, e os hospedeiros alternativos. Aqui no caso eu trouxe a azedinha, uma foto, que é um hospedeiro alternativo, que aí vai servir de inóculo para poder realmente contaminar o milho. E também a cultura do sorgo, que em muitos estados a gente consegue ter essa rotação de cultura, né, o sorgo e o milho. E também o controle através da aplicação de fungicidas. Existem algumas medidas que vão prevenir, como zoneamento agroclimático, monitoramento constante da doença, para poder realmente haver esse controle precoce e aí a gente conseguir controlar o quanto antes. Falando sobre a ferrugem polissora, ela apresenta pequenas pústulas, predominante na cor marrom clara alaranjada. Aqui ela vai estar localizada principalmente na fase abaxial, na parte de baixo das folhas, né? Mas também pode afetar o colmo, bainha, palha da espiga, em casos mais severos. Ao longo do desenvolvimento, vai variar entre o amarelo até o marrom escuro, conforme a planta vai se aproximando da maturação. Aqui, como eu disse, vai ser uma doença mais severa, vai causar seca prematura, redução drástica da área foliar e pode chegar até o tombamento de planta. A taxonomia, aqui mais um erro, o reino é fungo também, do gênero Puccinia, espécie Puccinia polissora. O controle, ele tende a se desenvolver em ambientes em climas tropicais e subtropicais, que variam de V10 até R4, onde o controle ele é feito através de híbridos resistentes, aplicação de fungicida, e as medidas a mesma da ferrugem comum.
Aqui a gente apresentou sobre algumas doenças, mas o mercado está sempre em busca de inovações para poder diminuir esse impacto e aumentar a produtividade, né? Aqui a gente trouxe um pouco sobre esse arranjo de pesquisa e inovação que ocorre no estado do Paraná, focado bem para a cultura do milho, onde eles separaram em 3 eixos, entre o monitoramento da cigarrinha do milho, a ocorrência do enfesamento no estado e também alguns testes de tolerância. E aí esse arranjo ele é tanto de instituição pública, privadas, universidades que realmente buscam entender o controle dessa doença. A gente também trouxe aqui sobre o uso de micro-organismos benéficos, aqui no caso dos bacilos, que vem sendo usado no controle de doenças do milho, como alternativa aí para diminuir a quantidade de uso de agrotóxicos e também como um manejo integrado de pragas, né, buscando evitar a resistência. Um trabalho desenvolvido pela Embrapa, pelo Rodrigo Veras, fala sobre os fungicidas registrados no MAPA, né, o Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para o manejo de doenças da parte aérea, que foram todas as doenças que a gente apresentou aqui. Principalmente, né, do grupo químico do estrobulina e do triazóis, que aí são tanto isolados quanto misturados aqui. A mancha de diplodia aqui, uma coisa que a gente não falou, é o antigo nome da mancha da macrospora, então muitas coisas vocês vão achar como mancha da diplodia, mas se trata da mesma doença. São controladas por esses, com os principais ingredientes ativos aqui, como o tebuconazol, o propiconazol, e aí misturando muitos deles com o intuito de realmente controlar essa doença e fugir aí da resistência. Né? Aqui a gente trouxe também sobre alguns fungicidas no mercado. Esse Melira é um fungicida da BASF, que foi apresentado no último Congresso Nacional de Milho e Sorgo, em 2024, que aí veio também combatendo várias das doenças que a gente falou aqui, sobre a mancha da macrospora, a cercosporiose, a ferrugem, com realmente esse intuito de diminuir o impacto dessa doença na lavoura. Mais um fungicida aqui é o Vitene, que também está bem focado no combate assim, das ferrugens e das manchas. E gostaríamos aqui, né, de agradecer a oportunidade de apresentar esse trabalho. Foi um grande aprendizado, agradecimento ao professor Jonas também, por nos dar a oportunidade de adquirir esse conhecimento. A gente entende que é necessário compreender sobre essas doenças, não apenas para a faculdade, mas também para a nossa rotina profissional. Esperamos que vocês tenham gostado, vocês tenham aprendido com a gente. Muito obrigada.